Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui comigo. Sou o professor Alexandre dos Santos. Muito bem. E a nossa aula? Nossa aula de número 73, objeto de conhecimento, pesquisa censitária ou amostral. Planejamento e execução de pesquisa amostral. E olha o detalhamento. Amostra casual simples, sistemática e estratificada. Planejamento e execução das etapas da pesquisa. Amostras, construção de tabelas e gráficos, medidas de tendência central, amplitudes e conclusões. Muito bem, né? Então eu te convido agora, venha para a nossa aula. Muito bem, né? Então olha só aqui, ó. Vários gráficos, infográficos, né? Cartográficos. Muito bem, olha aqui, ó, pesquisa censitária ou amostral. Um planejamento e execução de pesquisa amostral, né? Então, quando falamos em pesquisa, para que servem as pesquisas? Para que fazer uma pesquisa, né? Então, vamos assistir agora um vídeo aí, onde eu falo um pouquinho sobre isso. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Falaremos um pouco sobre a estatística. E o que é estatística, professor? Podemos dizer que é uma área da matemática que pesquisa e investiga dados. Para quê? Iremos catalogá-los, classificá-los e apresentar os resultados. Para que são importantes? Olha, são importantes para resolvermos diversos problemas, influenciando na tomada de decisões. Vejamos um exemplo. Foi observado um aumento no número de atendimentos em um hospital público, onde pessoas de lugares distantes da cidade estavam recorrendo a esse serviço de emergência. Onde construir um novo hospital? Aqui? Aqui? Ou aqui? Para tomarmos essa decisão, vamos recorrer às estatísticas. Para isso, será necessário fazer um levantamento do número de habitantes da região. Entre eles, iremos coletar a quantidade de homens, de mulheres e de crianças. Também precisaremos saber quais são os tipos de enfermidades e as suas possíveis causas. Aí sim, com todos esses dados levantados e através das estatísticas, será possível tomarmos uma decisão onde será o melhor local para construirmos esse novo hospital. Muito bem, tchau, tchau, até a próxima. Muito bem, obrigado, professor Alexandre, aí, né? Estilo barbudo, cabeludo ainda. Então, gente, nós vimos agora um exemplo, né, de pesquisa, tá? É necessário que sejam feitas pesquisas para tomadas de decisões, né, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E isso, então, vamos agora verificar, né? Pesquisa censitária ou amostral. Tá? Então, nas pesquisas amostrais, por que elas têm esse nome? Porque os indivíduos que farão parte de uma determinada pesquisa são previamente selecionados por meio de uma amostra. Tal amostra pode ser probabilística ou não probabilística, tá? Então, censitária pega todos, né? Toda a população. Nós temos aí o exemplo do IBGE, né? Que a cada 10 anos ele faz uma pesquisa censitária em toda a população brasileira, que hoje nós estamos aí, né, aproximadamente com 215 milhões de habitantes. Então, vejam que é uma pesquisa bem trabalhosa, né? Então, a maioria das pesquisas, elas não são censitárias, quando temos uma população muito grande, né, por exemplo, né? E então, nós vamos pegar uma amostra. Então, veremos aqui alguns tipos, tá? Então, amostras probabilísticas, nós temos aí, então, a primeira amostragem aleatória simples. Cada elemento da população tem uma chance igual de ser selecionado. Tá? Quando falamos aqui em população,
é aquele objeto, né, que nós queremos, é a população daquilo que nós queremos investigar, né, tirar aí a nossa pesquisa. Por exemplo, quando foi realizado a construção do hospital, né, naquele vídeo que nós acabamos de assistir, foi feita uma pesquisa, né, nos bairros, onde cada bairro tem quantas mulheres, quantas crianças, quantos são adultos, quais são os tipos de enfermidades, porque nós estamos falando de uma unidade de saúde que vai ser construída, né? Então, tudo isso é envolvido, tá? E nesse caso, nessa amostragem aleatória simples, né, é um sorteio, tá? Por isso, aleatório, tá? Aleatório simples. Qualquer elemento, qualquer pessoa, nesse caso, né, da cidade, dos bairros, poderia ser escolhido, ser selecionado, tá bom? Ó, sortear números aleatórios para escolher participantes de uma pesquisa. Temos também uma amostragem estratificada, tá? Então, quando fala em estratificada, nós vamos lembrar de estratos, tá? O que é o estratos? Ó, um grupo, né? A população é dividida em grupos ou estratos, com características semelhantes. E uma amostra é selecionada de cada estrato, né? Então, são tantas mulheres, tantos homens, né? Sexo feminino, masculino. Então, são exemplos aí de estratos. Nós temos outro exemplo aqui, ó. Ao estudar o desempenho acadêmico, pode-se estratificar os alunos por série e, em seguida, realizar uma amostragem aleatória simples dentro de cada série, tá? Então, 6º ano, 7º ano, 8º ano. Nós vamos pegar alunos, quantidade de alunos do 6º ano, quantidade de alunos do 7º ano, quantidade de alunos do 8º ano, né? Lá na aleatória simples, né, nós iríamos pegar, tá, aleatoriamente. Então, tem 100 alunos, né, tem dentro desses 100 alunos tem do 6º, do 7º, do 8º ano, do 9º ano, não ia ter extrato, não ia ter grupos, separado por grupos, né? Ia pegar aleatoriamente, qualquer um deles poderia sair. Então, agora na estratificada, a gente separa, né, nesses extratos, nesses grupos, e nós vamos pegar determinada quantidade do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano. Tá? E, na maioria das vezes, né, essa amostra, né, ela vai ficar mais parecida com o total da população, né? Uma coisa bem lógica. Então, vamos ver aqui mais exemplos. E temos a amostragem sistemática. Então, seleção de elementos em intervalos regulares a partir de uma lista ordenada. Tá? Ó, olha o exemplo aqui. Selecionar a cada 10º elemento em uma lista de clientes de uma loja para participar de uma pesquisa. Vejam que aqui, né, é utilizado aqui, ó, a palavra elemento. Tá? Porque, neste caso aqui, o elemento vai ser uma pessoa, tá? Mas não necessariamente, né? Nós podemos fazer pesquisa, por exemplo, na produção de uma indústria, né? Então, o elemento pode ser aquele objeto que é produzido nessa indústria, tá? Capacete, caneta, sapato, né? Então, a cada 10º elemento que é produzido, né, você vai selecionar para fazer, né, para verificar se ele foi uma produção, né, se está sendo uma produção correta, se ele está saindo corretamente. Tá? Aqui, no caso, é uma pesquisa para uma loja, né? Então, a cada 10º cliente que chega na loja, ele participa da pesquisa. E tem também a amostragem por conglomerados. Então, a população também é dividida em grupos, ó, naturais, conglomerados, e alguns desses grupos são escolhidos para compor a amostra. Então, selecionar aqui, ó, o exemplo,
algumas turmas em uma escola para entrevistar todos os alunos dessas turmas. Vejam aqui que agora tem a diferença, né? Selecionar uma turma, nós, em vez de pegarmos, tem 10 turmas do 6º ano, 8 turmas do 7º ano, um exemplo, né? Então, vai ser selecionado uma turma do 6º ano e serão entrevistados todos aqueles, né? Em vez de pegarmos aí um pouquinho de cada turma, tá? Então, essa aqui é a pesquisa por conglomerados. Muito bem. Temos também a amostragem estratificada proporcional. É similar à amostragem estratificada, mas os tamanhos dos estratos são proporcionais. Tá? Nós já estudamos aí as proporções, né? A sua presença na população total. Tá? Então, veja aqui, ó. Garantir que a amostra reflita a mesma proporção de características específicas presente na população. Por exemplo, né? Nós temos uma população, 80% são mulheres e 20% homens, né? Então, a gente vai pegar, tá? Proporcionalmente a isso. Né? Se nós vamos selecionar 100 pessoas para participar, nós vamos pegar 80 mulheres e 20 homens, porque nós estamos pegando proporcionalmente. É exatamente isso, tá? Então, vamos aqui para mais exemplos. E aí nós temos as últimas, né, que nós não iremos aqui trabalhar, mas importante aqui vocês saberem. As amostras não probabilísticas são aquelas em que os elementos da população não têm uma chance conhecida igual de serem selecionados para amostras. Essas amostras são muitas vezes escolhidas com base na conveniência, julgamento ou critérios específicos determinados pelo pesquisador. Tá? Vamos aqui para um exemplo. Uma escola tem 500 alunos matriculados. O diretor deseja obter opiniões dos alunos sobre a implementação de novas atividades extracurriculares, tá? Que são aquelas que não estão no currículo. Para garantir que a amostra seja representativa, tá? O que significa isso? Ó? Representativa. Que ela seja mais próxima, tá? Da população geral, né? De toda a população. Então, ele decide realizar uma pesquisa, olha só, com 50 alunos. Tá? Aplique a técnica de amostragem aleatória simples para selecionar a amostra. Usando a técnica de amostragem aleatória simples, como o diretor pode selecionar aleatoriamente os 50 alunos que participarão da pesquisa. Então, nós vimos aí o que é a amostragem aleatória simples. Então, vamos aqui. Nós temos 500 alunos matriculados e nós vamos fazer uma amostragem aleatória simples. Né? Então, como que o diretor ele pode fazer dessa forma? A aleatória, né? Essa palavra já é a palavra-chave aí, né? Vai ser de forma aleatória que vai ser selecionado. Então, vai ter o quê? Nós podemos fazer, né? O que é muito comum, um sorteio, tá? Porque qualquer aluno que esteja lá matriculado, né? Que está participando, pode ser selecionado, tá? Então, é exatamente isso. Muito bem. Então, vamos ver aqui, ó, como que o diretor, então, ele pode o quê? Atribuir um número único a cada um, né? A cada aluno, tá? Então, a 500. E ele vai usar um método aleatório, né? Como sortear números de uma urna ou usar um gerador de números aleatórios. Nós temos vários aplicativos hoje em dia que fazem isso, né? Para o quê? Para escolher aleatoriamente, olha a palavra aqui, chave, né? 50 números correspondentes aos números, né, que estão aí com os alunos. E esses irão participar da pesquisa. Tá? Isso garante que cada aluno tem uma chance igual de ser selecionado. Tá? Então,
é uma chance igual de ser selecionado. Então, nós vimos aí que isso é importante, né? Se nós vamos trabalhar aleatória simples, a palavra aleatório, tá? Qualquer um tem, todos eles precisam ter as mesmas chances de ser selecionados, tá? Senão a gente interfere aí, né? E agora nós vimos aí a amostra, né? O que o diretor fez? Ele pegou, no total de 500, selecionou 50, tá? E esse total de 50 a gente pode, né, traduzir para 10% dessa população, né? Qual é essa população? Nós estamos falando da população dos alunos que estão matriculados lá na escola, na determinada escola desse diretor, né? Muito bem. E para saber o tamanho da amostra, tá? Você já se perguntou? Olha só, eu trouxe aqui muito interessante, ó, um cálculo que é feito já numa calculadora, né, que está aí acessível na internet, onde você coloca a população, né? E eu vou colocar aqui, então, a população lá da escola, ó, 500, né? Tamanho da população. E vamos ver qual é o tamanho da amostra. E vamos botar uma margem de erro aqui de 3%. Vejam só. Nós teríamos aí, o tamanho da amostra teria que ser 341. Tá? Vamos então mudar aqui para grau de confiança. Então, muito interessante isso aqui, ó. Tamanho da população, nós temos 3 colunas aqui, né? Ó, grau de confiança dessa pesquisa e a margem de erro, né? Então, vamos botar um grau de confiança aqui, ó, de 90%. E vamos aumentar essa margem de erro para 5%. Nós temos aí 177. E é muito interessante isso, né? Então, olha só. Para 50, né? Vamos aqui, então, vamos ver com 80%. E vamos colocar uma margem de erro aqui de 6. Não chegamos ainda nos 50. Vamos botar para 8. Ó, agora sim, né? Então, essa pesquisa, né, que o diretor fez, no total lá da população de 500, que é o total de alunos, né? E nós temos aí um grau de confiança de 80%, tá? E uma margem de erro de 8%, com 57, tá? Então, nós conseguimos verificar isso. Isso é muito importante. A conta, né, o cálculo para se fazer isso, ele é bem complexo, tá? Então, por isso que é importante nós utilizarmos aqui esse tipo de calculadora já online. Vamos ver aqui, então, na população brasileira. Olha que interessante. Olha aqui, ó, na calculadora. Eu recém falei, né, em 215 milhões de habitantes. 215 milhões. Quantos, né, vamos tentar com 95% e uma margem de erro de 3%. Quantos entrevistados? Olha que interessante. Com 1.068, né, entrevistados, a gente consegue aí com uma margem de erro de 3%. Vamos mudar uma margem de erro para 2%. E olha só, a gente já tem que dobrar praticamente, né, 2.400 entrevistados. Tá? Então é bem interessante e isso aqui eu quero chamar a atenção, é o tamanho da população, e aí nós temos grau de confiança, né? E também margem de erro da pesquisa. Tá? E falando em pesquisa, nós lembramos aí do Instituto, né, de Pesquisa, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Que faz todas essas pesquisas falando do censo, né, que ocorre a cada 10 anos. E para isso, então, eu vou chamar aqui o professor Ilbson, professor de Geografia aqui do Centro de Mídias e Educação do Amazonas, para dar uma palavra. É com você, professor.
Olá, galerinha do 8º ano. Eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e hoje eu estou aqui para falar da relação entre Geografia e Matemática. Em especial, quando a gente trata das questões relacionadas à estatística, que produz ali dados importantes que servem de base para outras ciências utilizarem na análise desse conhecimento, certo? Destaco também para vocês que para a produção desses dados estatísticos é necessário a gente ter ali o domínio de alguns conceitos que são matemáticos e que também são estatísticos. É o caso da moda, é o caso da média, desvio padrão, mediana, dentre outros. Mas isso o professor de matemática vai tratar com vocês com mais calma. Destaco também para vocês que as pesquisas estatísticas elas podem ser do tipo censitária, que são aquelas pesquisas onde toda a população de um determinado lugar ela vai fazer parte dessa pesquisa. É o que o IBGE faz, por exemplo, através do censo realizado a cada 10 anos aqui no Brasil. Nós temos também as pesquisas que nós consideramos amostrais, onde somente uma parcela da população participa dessa pesquisa e a partir desse conhecimento produzido a gente consegue projetar para outros grupos, por exemplo, certo? Destaco também para vocês que, do ponto de vista prático, os dados estatísticos eles são importantes para a elaboração de políticas públicas. Eu vou citar um exemplo hipotético aqui para vocês compreenderem um pouco qual é a importância da estatística na elaboração de políticas públicas. Imagine que um município hipotético aqui no estado do Amazonas, uma cidade na realidade, faz uma pesquisa censitária. E aí descobre-se que num bairro dessa cidade, a gente tem ali 30% da população com idade entre 0 a 6 anos, certo? Descobre-se também que nesse bairro não temos nenhuma creche. Olha essas informações importantes. A prefeitura pode, a partir desses dados, construir ali, naquele bairro, uma creche para atender essa demanda. Esses dados também servem para justificar, tá bom? O porquê a construção da creche nesse bairro e não em outros, certo? Bem, espero ter contribuído com os estudos de vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. Muito obrigado aí a participação do professor Wilson, né? Muito bem. E agora, né, então vamos ver mais um exemplo, e ele deu exemplo aí falando em porcentagem, né? Vamos ver um exemplo aqui também envolvendo porcentagem, no nosso exemplo 2. Uma empresa de pesquisa deseja entender as preferências alimentares dos estudantes de uma escola que tem 3 séries, 6º, 7º e 8º ano. A empresa decide utilizar a técnica de amostragem estratificada para garantir que cada série seja representada na amostra. A escola tem 300 alunos no 6º ano, 250 no 7º ano e 200 alunos no 8º ano. A empresa planeja entrevistar 60 estudantes ao todo, tá? 60 estudantes ao todo. Então, nessa primeira leitura aqui, que a gente já viu, a amostragem estratificada, lembra? Estratificada dos grupos. Então, o que vai fazer? Vai pegar, né, uma determinada quantidade de alunos do 6º, do 7º e do 8º ano. Agora, como que nós vamos chegar nessa quantidade, né? Como a empresa de pesquisa pode aplicar a técnica de amostragem estratificada para selecionar uma amostra representativa dos estudantes, levando em consideração as 3 séries? Né? Então, nós temos aqui o começo da nossa solução. A empresa deve seguir os seguintes passos para aplicar a amostragem estratificada, definindo as séries. Tá? Então, a gente já viu, né, aqui, ó, já sabemos que o 6º ano, né, ó, a escola tem 300 alunos no 6º ano, 250 no 7º e 200 alunos no 8º ano. Tá? E serão 60 alunos que eles querem fazer a pesquisa. Então, como que eles vão selecionar esses 60 alunos? Eles vão pegar simplesmente 20 e 20, né? Já seria uma primeira ideia aqui, né? Pega 20 do 6º, 20 alunos do 7º e 20 alunos do 8º ano, né? Mas temos um pequeno problema, né? Temos mais alunos, olha só do 6º ano nós temos 100 alunos a mais
do que do 8º ano, tá? Então, aqui nesse caso, ó, iríamos representar, né, ó, proporcionalmente, mais os alunos do 8º ano, porque eles têm menos no total. Então, não seria proporcional. Como que você faz proporcionalmente, né? Então, a gente vai fazer aqui de acordo com o que a gente já fez em outras aulas, né? A gente vai pegar o total, né? E vamos dividir, né? Quantos por cento, né, nós temos de alunos do 6º ano em relação ao total. O total são quantos alunos, né? Tem ao todo, tem 300, 250 e 200, vamos somar, né? E verificar, então, aqui a frequência relativa. Né? Nós já vimos aqui, ó, frequência absoluta, 300. Frequência absoluta do 7º ano, 250. Do 8º, 200. Então, vamos aqui calcular essas frequências relativas e aí sim nós teremos a resposta, né? Então, o que nós estamos fazendo? Vamos determinar as proporções, calculando aí a proporção de cada série, né? E como que é essa proporção? Ela é em relação ao total de alunos da escola, né? Então, o que a gente fez? Somamos aqui, né? Ó, 0, 5, 7, né? 550, 200, 750 alunos. Então, como que a gente quer calcular um percentual, uma frequência relativa? Né? Nós botamos a frequência absoluta com o total, né? Uma divisão. Pronto. 300 dividido por 750, tá? E a gente quer em porcentagem. A gente faz e multiplica por 100, né? Então, multiplicando aqui por 100, a gente tem 40%. Proporção do 7º ano, 33%. 27%. Nós tivemos aqui, né, ó, uma aproximação. Muito bem. Então, agora, né, a gente já consegue aí, ó, verificar. Ó. Identificação dos extratos, são desses grupos que nós vamos pegar, ó, tá? Das 3 séries, 6º, 7º e 8º ano. Então, agora, a gente sabe, ó, 40%, tá? 0,40 vezes a quantidade de que serão entrevistados. 24 alunos, 4 vezes 6, aqui, ó, 24. Né? Do 7º ano deu 33%, 20 alunos. E agora, ó, 8º ano, 16 alunos, tá? Lembram aí da proporção que nós verificamos, né? Ó. Então, a seleção aleatória dentro de cada extrato. Então, selecionar aleatoriamente um número determinado de alunos em cada série. Isso pode ser feito, por exemplo, atribuindo números únicos a cada aluno em cada série e usando um método aleatório para a seleção. Esses passos garantem que a amostra seja proporcional à distribuição de alunos em cada série, permitindo uma análise mais detalhada das preferências alimentares em cada extrato, tá? Então, primeiro, a gente fez aqui, só para recapitular, né? Ó, nós fizemos, então, são 60 alunos, nós fizemos o percentual em relação ao total de cada um, né? 40%, 33% 7º ano e 27%. Então, vezes 60, que é o total dos entrevistados. Então, nós vamos entrevistar 24 alunos, né? Essa empresa deve investigar, né? Entrevistar 24 alunos do 6º ano, 20 alunos do 7º, 16 do 8º, tá? E aí sim, né? Como que ela vai selecionar esses 24, os 20 e os 16? Ela pode fazer uma aleatória, tá? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Ficamos por aqui.